Pessoal, eu estou aqui no canal oficial do nosso amigo Black Pen Fest e eu achei esse vídeo dele aqui muito interessante. Olha só, apesar das 7 horas, 29 minutos e 12 segundos. A proposta dele, e ele faz isso, né, é resolver sem problemas de limite, né? Aqui ele coloca epsilon, definição de epsilons e deltas e soma de limite de rima, né? A minha proposta é fazer um IELTS com comentários técnicos, né, e matemáticos a respeito de todo esse vídeo, só que eu vou dividir ele aí numa média de 30 a 40 minutos para cada vídeo, dependendo ali do término do limite da questão, tudo bem? Então vamos deixar nosso amigo protagonizar. Eu não vou colocar a legenda para não ficar muito carregado o vídeo, mas aí eu faço a tradução nos devidos momentos, né, conforme os comentários. Vamos lá. Yes, I'm serious. Today, doing 100 limits, and of course, we'll be doing them in one take. I É, know. ele diz sim que ele está falando sério, né, e ele vai resolver sem limites em uma única tomada, né, em um único fôlego, por assim dizer, né. Então vamos lá. Esse vídeo dele data de 2022, né. Então aqui, vamos analisar esse gráfico. É o gráfico de uma função, ele não coloca a expressão que define a função, mas nota que ele tem aqui uma reta tracejada paralela ao eixo do x, uma reta tracejada paralela ao eixo do y, tá. A propósito, pessoal, eu estou aqui com meu papel, tá, e minha caneta para ir fazendo algumas anotações para passar para vocês. Sugiro também que você faça isso, tá. Isso é muito importante para que você possa acompanhar melhor, né. Pause no devido momento que você quiser e tudo mais, tá. E aqui ele coloca umas informações a respeito da função, 4 itens, né. Por que que ele coloca isso? Quanto é f de 3? Qual é o limite da função f quando x tende a 3? Quanto vale f de 2? E qual é o limite da f quando x tende a 2, né. Nota que o 3 está bem aqui, que ele destaca, né, e o 2 também. Só que no 3, no ponto que interceptaria o gráfico, que o gráfico dele é essas 2 curvas assim para cima, né, ele coloca um círculo aberto, né, essa bolinha aí, ou seja, essa função ela não assume valores no gráfico da função em si, mas ela tem um círculozinho preto bem aqui. Se ele colocasse a expressão algébrica dessa função, ela é típica da função que é definida por 2 sentenças, né, ou seja, essa função no ponto 3 vale 4, mas ela não tem um valor definido aqui no gráfico da função, tá. Vamos lá, vamos deixar ele protagonizar. Finally, right? And you know the deal. The file is in the description for your guys' convenience already, so go ahead and download them and work out the questions along the way. We will cover everything that you have to know for Calculus 1 and Calculus 2, including how to determine the limits from the graph, and then how to do the algebraic limits, and also the definition of the derivative, L'Hopital's rule, and we also talk about the epsilon delta definition, and also, yeah, this kind of very long limits at the very end. So Ele tem um script ali, meio que ajudou ele, né, mas ele também fala que vai fazer várias abordagens, utilizando abordagem gráfica, várias abordagens para calcular limite, né, utiliza a abordagem gráfica, os epsilons e deltas, regra de L'Hopital, limite de soma de rima, enfim, vamos lá. yep, you're Yep, going to have tons to learn in this video. ele tá um pouco nervoso, mas I don't vamos know lá. how long it's going to take, but let's just go ahead and get started. Here we go. Vamos So lá. we're given the graph of the function. So this right here is just going to be y is equal to f of x. And then you can see a better picture on the file. So seriously, look at the PDF. All right. Ele colocou y em função de x, que é a notação clássica para função, para uma função de uma variável real a valor real, mas ele não escreve a expressão que define a função. E isso é muito interessante, ou seja, ele vai querer justificar algumas questões ali do lado direito, né, simplesmente na abordagem de limite, simplesmente analisando o gráfico da função, tá. First off, we are going to find the value for f of 3. So the way to read this is that x is exactly equal to 3. This Isso. is not a limit question. So we go to x is exactly 3. Do not look at the open circle, but rather you have to look at the Ele está falando para você não olhar para esse círculo aqui no gráfico, mas para você olhar para o círculo fechado ali, né, círculo pintadinho, né, closed circle, and the value for that is 4. So 4. the answer for this right here is 4, Aham, and then we are done. está Then feito. we are going to take a look at the limit as x approaching 3 of the function. So here's the deal. You see how we do not have Qual é a ideia, né? Olha só, vamos lá. plus or minus here. We actually have to do both. So look at when we have the positive version right here. This means we are approaching the 3, right? When x is 3 from the right.
So you can use right hand side, ou seja, ele está querendo dizer que ele vai fazer a análise do limite dessa função quando x tende a 3, mas com valores maiores do que 3 e próximo de 3, tá? Se aproximando de 3 pela direita. and then you are approaching and look at the y value. You see the y value is approaching 2. 2. So when x is approaching, Veja só, ele está dizendo que essa função, o valor dessa função próximo de 3 aqui, ó, tá? Se comporta com valores próximos de 2. É como se é como não, é a imagem dessa função para x próximo de 3 pela direita é igual a 2, só que com valores de 2 acima, valores acima de 2 mais próximo de 2, tá? Vamos lá. plus, we get 2. So keep that in mind. And then we also have to do the minus. Agora ele vai fazer a outra análise que é tendendo a x pela esquerda, né? Left hand side. Meaning that you can use your left hand because we're approaching 3 from the left hand side. Ah, So you can start here, just approaching here, and you see it's like this. And the y value is also approaching 2. So when x is approaching 3 minus, we also get 2. And 2 and 2 are the same. é, So the é o answer mesmo. for this right here, when there is no plus or minus, well, the answer is just equal to 2. É. Right? Esse é um resultado, ele colocou 2, né? Isso. Esse é um resultado muito clássico do cálculo infinitesimal. O que é o cálculo infinitesimal? É o cálculo de limites, tá? Essa palavra infinitesimal, acho que meio que ela se perdeu aí ao longo dos anos, né? Simplesmente hoje se fala em limites, né? Mas enfim, essa é uma outra questão. O limite de uma função, ela vai existir quando existirem os limites laterais. O que são esses limites laterais? Quando você pega valores à esquerda e valores à direita e valores à esquerda, sem necessariamente ser aquele ponto, sem necessariamente ser o 3, ó. Então ele analisou o limite quando x tende a 3 com valores maiores do que 3, mais próximos de 3, e com valores menores do que 3, mais próximos de 3. E aí a conclusão é de que o limite é igual a 2. Então, os limites laterais, tanto tendo a 3 pela direita e a 3 pela esquerda, deram 2 e são iguais, evidentemente. Então, isso significa que o limite dessa função existe é igual a 2. Agora veja que o f de 3, olha, é igual a 4. Isso remete à abordagem de continuidade, que talvez ele aborde lá na frente ou não. Ou seja, para essa função ser contínua, esse f de 3 aqui teria que ser igual a 2. Tá? Ou seja, esse limite existe e ele é igual ao valor da função no ponto, cujo resultado é o limite. Tá? Então vamos lá ver o que ele fala. And you see how these two questions are very different. É, This is ele colocou justamente para mostrar que é diferente, né? Ou seja, mais uma vez, os limites laterais são iguais, os limites laterais existem, são iguais, mas o resultado como um limite é diferente do valor da função no ponto. Ou seja, o f de 3 é 4, não é 2. Tá? Então essa função somente tem limite nesse ponto. Essa função não vai ser contínua nesse ponto. Não vai ser, não. Ela não é contínua nesse ponto. typical. Look at the graph, look at the closed circle question. And this right here, you really have to start to worry about the calculus part of it. É. All right, now let's see f of 2. Aí ele vai fazer uma análise semelhante agora para o ponto 2, né? Mas observe que no ponto 2, olha, ele tem um tracejadozinho muito legal, tá? Isso remete ao conceito de assíntotas que ele vai falar. F of 2, we go to x is equal to 2, that's the vertical asymptote. Like this, no. Uma assíntota vertical, tá? Então, assíntotas são assíntotas verticais e horizontais são retas relacionadas ao estudo de limites, tá, pessoal? Vamos lá. Dot. Well, technically, the reason I put tons of cut is just because of the vertical asymptote, but yeah, we do not have the value of the function over there. So in this case, what we say is undefined. Não está definido. And there's a Ou seja, não existe um valor para essa função para x próximo de 2. Na verdade, existe esse valor, mas ele vai para mais infinito. Então, o 2, observe, se eu fizer uma análise aqui de limites, olha, com x tendendo a 2 pela direita e pela esquerda, olha, isso vai lá para cima, né, sem encontrar o gráfico da função. Isso é resultado do que a gente define como uma assíntota vertical. Isso significa aqui, olha, que o limite dessa função, quando x tende a 2, vai para mais infinito. Então, o que é uma assíntota vertical? Quando você analisa o limite quando x tende a um ponto,
No caso, quando x tende a 2, isso dá mais ou dá menos infinito, tá? Assíntota vertical. Então, quando ele vier para cá e calcular o limite da função f de x quando x tende a 2, ele vai ter que colocar o infinito bem aqui, ó. Difference between undefined versus does not exist. Both of them kind of mean that we do not have the answer, but undefined is when we are talking about the value of a function or computation. So just keep that in mind. If the limit doesn't have the answer, then we say the limit doesn't exist. All right. Here, lastly, we have the limit as x approaching 2. Well, again, we do not have the plus or minus, we check both. Aham. If we go to the 2 from the right, you see that the curve is going straight up, so that's positive. Ele está fazendo a análise do limite dessa função quando x tende a 2 pela direita. Aí veja o movimento que ele faz para cima, né? Ó. And if we approach 2 from the left-hand side, you see the curve is Pelo also lado esquerdo agora. going straight up. So both are going straight up, meaning Ou seja, ambos os limites, né, estão indo para o infinito. positive infinity. É. So be sure we check both, all right? So that's pretty much it. However, let me just give you guys two more, like extra practice. Yeah, this is not on the file. Uhum. Vamos lá, pessoal, mais uma vez, para fortalecer o entendimento. O que é uma assíntota vertical? Isso aqui é uma assíntota vertical aqui, ó. Acompanhe o mouse aqui, ó. Esse tracejadozinho, né, uma reta paralela ao eixo do y, cortando o x ali verticalmente, perpendicularmente, né, uma reta vertical paralela ao eixo do y. Então, ela é uma assíntota vertical, é o resultado do limite de uma função quando x tende a um ponto e esse resultado tem que dar infinito. Ou seja, um limite quando o resultado dele dá infinito, mas para x tendendo a um ponto, isso a gente chama de assíntota vertical. O que ele vai calcular agora aqui, olha, é o limite dessa função quando o x vai para mais infinito ou para menos infinito, ou quando o x vai para os infinitos, né, positivo e negativo. Tá? Então, aí, se esse limite existir e for um número definido, aí a gente chama essa reta, esse limite como uma assíntota horizontal. Então, assíntotas são resultados de limites, tá? Olha só. Feels special. Because we have the horizontal aspect as well. Ele falou que é um cálculo especial, né? That's the case when x is approaching past infinity. Ah, This means x is all the way to the right. And when you have the picture right here, you see how it's impossible for us to include everything. So you will just have to kind of just assume that, okay, it's just going to follow this pattern. The y value is going to approaching 1. ah. All right? Pela análise gráfica, né? Ou seja, o gráfico ele faz isso aqui meio que o tronco de uma, de uma árvore assim crescendo, né? Então essa base ele colocou como sendo 1. Poderia ser outro número, né? Meio, né? Um quarto e assim por diante. Então essa função ela está assentada ali, né? No 1, porque o limite nos extremos está indo para 1. Então esse 1 é uma assíntota horizontal. So you're not going to see like this and then, oh, no, no, nobody will do that to you. Hopefully, that's not the case. Especially on the test, if you're given a graph, nobody will do that. However, though, if you're using a graphing calculator, if you're graphing like Boolean function, maybe you have to worry about that. Yeah, that's a difference. Ele colocou ali uma oscilação, porque não é o caso, né? Então, assim, o limite no infinito ele tem que ir para uma constante, tá? Não tem que ter oscilação. Tem que ser um limite único em termos de comportamento, né? Anyway, Outra, né? limit as x approaching negative infinity f of x. Ó, This case, we are approaching left, right? é a And then if you mesma look at a coisa. better picture from the file, it's actually approaching 1 as well. So this is more like this. É. This is more like that. Yeah. So here are some terminologies that I would also like to go over. Em geral, a assíntota vertical ela tem que ter esse comportamento, como ela é uma reta, né? Uma reta paralela ao eixo do x, ela tem que ter o mesmo limite, né? Quando x tende a mais infinito ou a menos infinito, né? You see how when x is a Ou seja, meio que a gente não tem uma meia assíntota horizontal, né? Geralmente é só uma única assíntota, né? infinity, we get 1.
This means we have a this means we have a horizontal asymptote Assíntota horizontal. when y Esse HA aí é a abreviação de assíntota horizontal em inglês, né? is equal to Horizontal 1, assíntota. right? That's the horizontal dash line right here. Y And likewise, we also have 1. So o y igual a 1 é assíntota horizontal. É o limite. you don't have to write down the 1 twice. So we have a horizontal asymptote at y is equal to 1. And you see how when x is approaching 2, the function, this limit gives us infinity. This means the function is going straight up. Sometimes you may have negative infinity, meaning go straight down. Vai ser assíntota vertical, vertical asymptote. That's the case that we have vertical asymptote. Vertical asymptote. So vertical asymptote at x equals 2. 2. So Isso. that's the vertical dash line right over there. Então, uma coisa bem importante que eu quero ressaltar para vocês, tá, pessoal? A assíntota vertical tem a ver com o limite, o comportamento da função indo para mais infinito quando x se aproxima de um ponto. É por isso que ele coloca x igual a 2 como assíntota vertical, né? Essa reta aqui, que passa perpendicular ali ao eixo do x pelo 2, tá? E a assíntota horizontal, ela é o y, tá? Ela é o y, porque você está pegando x indo para os extremos, né? Mais ou menos infinito. E se esse limite for um número, então é uma reta, né, paralela ao eixo do x. Aí, no caso, y igual a 1. So there you have it. This is the first question, and we have just a couple more to go. And yeah, so let me just erase this. For the first couple questions, just maybe use the timestamps to navigate, especially because I will have to take some time to grab the function. So yeah, I will also try to give my best graph possible for you guys on the Vamos ver o que ele vai aprontar agora, né? board. Let me see if I can. Okay, number 2. Segunda questão dele. 2. Again, look at the bio. Much better that way. Anyway, I'm just going to give you guys the important Look at the file. values. So here we have O que ele vai fazer agora? right here. Of course, that will be important, and you'll see that the curve looks like this. And then we have an open circle here, and this is at -3. And then when we have the other piece is up here, A outra and then we have a parte. closed circle, and then we have Uhum. this part. And of course, this is our function. Couple parts. First part, f of 2. Ele vai por partes, Let's né? do this first. So this means when x is exactly equal to 2, go here and look at the closed circle. So up here and look at the y value, 3. 3. Done. F of 2 equals 3. And you guessed it, part B, we will have the limit at x approaching 2. This right here. Ele coloca esse gráfico aqui, tá? Um gráfico aí oriundo de uma expressão y igual a f de x. Ele colocou o ponto 2 aqui, mas aqui ele coloca um pontinho, né? Então, f de 2 é 3, mas f de 2, nesse caso aqui com esse círculozinho aberto, ela não está definida, né? Ou seja, meio que para x menor do que 2, essa função não existe, né? Mas para f de 2 aqui, ela é igual a 3, tá? Mas a gente tem que ter o cuidado para interpretar isso mediante o gráfico da função, tá? F de 2 aqui é igual a 3, mas meio que somente para 2 maior do que 3, tá? Seria f de 2 mais, né? E aí ele vai querer saber o limite dessa função quando x tende a 2. Going to be slightly different than the ones that we did from the first question. Firstly, we will have to, again, do the plus or minus on the side because it didn't have that, so you really have to check both. Aí ele vai fazer, acredito que o que ele vai fazer agora, daqui para frente, é calcular o limite dessa função. Na verdade, não é bem calcular, é olhar o gráfico e fazer a assertiva do limite, né? Então, para ele fazer, para ele concluir alguma coisa aqui a respeito do limite dessa função quando x tende a 2, ele tem que olhar os limites laterais, tá? Before we answer this question, let me just do this in blue. What's the limit at x approaching 2? Let's do the past. Aí ele separa, né, em duas partes. So in this case, we are approaching 2 from the right.
So we'll see, okay, É 3. the Wi-Fi is approaching 3, right? So it's kind of Veja que ele vai fazendo assim um movimento com a mão, né, para mostrar que quando x está tendendo a 2 pela direita, a função está se aproximando de 3 pela esquerda, né? O que que eu quero dizer com 3 pela esquerda? Valores de y menor que 3. look at this, and then approaching 3. So this is 3. Mas veja que ele não coloca tipo 3 menos, tá? Ele está convergindo para 3, tá? Mas a gente tem que entender que é uma convergência para 3 com valores menores do que 3, né? But if you look at the limit as x approaching Agora, se você olhar para o outro limite, né, que é para 2 minus, meaning isso, from the left-hand side, left hand, starting from here and then just kind of go isso, ó, o to. Now you movimento que see ele the faz com a Wi-Fi mão. is approaching -3. So this right here will keep us -3. Muito bom. And notice that Ou seja, pela própria análise do gráfico, né? Quando x, ele quer saber o limite dessa função, quando x assume valores menores do que 2. Esse 2 menos é x menor do que 2. Então, pelo gráfico, está se aproximando de menos 3, mesmo que você tenha a não definição aqui de f para f de 2, quando x é menor do que 2, tá? 3 is not equal to -3. É diferente, né? Therefore, the answer for this, we do not have the answer. Esse limite não And again, just existe. like what I said earlier, when we're talking about limits, the way that we answer is does not exist. So just put on D and E. I really don't know. Esse DNE significa does not exist, né? Ou seja, esse limite não existe. Ele poderia colocar assim, né? Não, a simbologia de não existe, né? Veja que, lembra, o exemplo anterior, o limite da função existe porque os limites laterais eram iguais. Aqui os limites laterais são diferentes. Então, does not exist. Esse limite não existe. I like to put on dots. But anyway, I'll spell this out at least one time. This abbreviates does not exist. And the reason that we really say does not exist is because when we ask the limit, we like to ask, is there a number or does there exist a number that the function is approaching when x is approaching a certain number? If it's a no, then your answer is does not exist. There is no. Muito bom, né, pessoal? Veja que como é sutil essa questão do estudo do limite, né? Não é simplesmente você fazer um cálculo de limite que dê tudo bonitinho, tudo certinho, né? É muito legal essa abordagem do nosso amigo Blackpen, porque ele está colocando exemplos, né? A gente só está ainda no segundo exemplo, né? Mas veja como eu falei, ele diferencia do exemplo anterior, que o limite existe pela análise dos limites laterais. Então, no caso anterior, os limites laterais existem e são iguais. Aqui existem os limites laterais, mas eles não são iguais. Então não existe o limite. Ou seja, dizer que não existe o limite da função quando x tende a 2, nesse caso aqui, é dizer se pelo menos um dos limites laterais existe ou não, ou se os dois limites existem, mas são diferentes. Tá? Vejam como é sutil a análise, por isso que é importante a gente comentar, né? So I think that's the reason why. O que é que ele vai colocar C, agora? limit as x approaching infinity of the function will. Lembra que eu coloquei a definição anterior para vocês do limite da função quando x tende ao infinito? Ou seja, ele vai em busca da assíntota horizontal. E nesse caso aí, qual é a assíntota horizontal? Já anotou? É só você olhar no gráfico. Ó. This means x is all the way to the right. And again, don't worry about like this being like Ah, when the curve is like this, you see that the Wi-Fi is approaching 0. So this is 0. perdão. And then if the question also asks to. O zero é a assíntota horizontal, né? Porque quando está indo para mais infinito, o gráfico está fazendo isso. Ela está indo paralelo ao eixo do x, tá? Sem cortar o eixo do x. Até onde ele fez aqui, está representando isso, que esse ramo do gráfico não intercepta o eixo do x, ou seja, essa função não tem uma raiz, né? Mas ela está indo muito próximo de zero, porque por conta do limite de x que está indo para mais infinito. Então, o zero é uma assíntota horizontal. Like, okay, what's the horizontal asymptote? From here, we can say the horizontal asymptote Isso. is y equals 0.
right? So if the question is asking us for limit, we get 0. Or if the question is asking us find the horizontal asymptote, we do that and we say what's equal to 0. All right, D, limit x approaching negative infinity of the function. This means we go all the way to the left and the y value is approaching. Você vai concluir que é zero também, né? Veja o movimento que ele faz com a mão ali, né? É muito legal quando a gente ensina a fazer um movimento com as mãos, né? Oh, Zero. and you do not have to write the horizontal twice because they are the same. Right? So, yep, that is number 2. And then again, we just have a couple more to go. Veja que, diferentemente da questão anterior, que na questão anterior tem uma assíntota vertical, porque a função se comporta indo lá para cima, né, nas proximidades do 2 aqui. Esse caso aqui não tem uma assíntota vertical, né, porque próximo do 2 à direita essa função é 3, e próximo do 2 pela esquerda essa função tá indefinida, né, aqui, ó. Tá, muito bom, gostei. Deixa eu ver se eu consigo acelerar How um are you pouco guys aqui. doing? Are you guys taking your Calc 1 or Calc 2 classes? Let me know. And Vamos ver o que ele vai I'm fazer going agora. to check. Ele vai checar alguma coisa. Yeah, periodically, because I'm using my phone. I want to make sure that my phone is recording and Foi I'm verificar o also fone talking dele. and hopefully nothing goes wrong. Yeah. Muito simpático esse rapaz. Anyway, though, number 3. This right here looks slightly weirder. Weird. Ele tá mostrando que ele fez tudo antes. Pelo menos ele escreveu ali as questões, né? Okay. So here is the picture. Firstly, I will give you guys the horizontal asymptotes. Inside, we have a horizontal dash line here, and then likewise here. Veja que ele tá construindo duas retas ali, né? First goes like this, up and then flat, and then flat, like so. And when let's say here is 2, and then let me just get rid of that, and then we have a closed circle here, and the y value for the closed circle is -1, and then here is 1, and then here is actually I will just tell you because my picture is going to be really bad. So yeah, this right here is meant to be 1.5, and this right here is meant to be y is equal to 2. All right. So yeah, it's yeah. I should fix it a little bit. Ele meio que se confundiu aí, né? That'd be better, maybe worse. This is worse. You think I'm going to edit the video? No, I'm not. So just be patient and then use the timestamp to navigate. That's it. Anyway, this right here is 2. Right? This is Estamos Let's tendo finish this paciência. description as quickly possible because the picture doesn't look nice. Anyway, here is number 3. And first question, part A. What is the value for f of 2? Vamos lá. Veja que ele já colocou duas retas tracejadas, né? Então isso daí já são as assíntotas horizontais que a gente já comentou. E o gráfico da função, ele tem uma mudança de concavidade passando pelo zero. O que eu quero dizer com mudança de concavidade? Olha só. Observe o meu mouse aqui, a setinha. Olha, aqui tem uma concavidade para cima, né? Ó. Aí depois essa concavidade muda para cá, passando pelo zero, e depois ela volta a mudar aqui de novo, tá? Mas veja que quando ele coloca essa parte superior assim, próximo lá do tracejado, isso já é um indicativo da assíntota horizontal, tanto para a direita quanto para a esquerda. Só que nesse caso aí essas assíntotas vão ser diferentes, né? Ó, vamos lá. That means x is exactly 2. You look at the y value, the dot right here, right? So it's -1. So f of 2 is -1 times b. O f, de como ele colocou esse círculozinho aqui, né, a função está definida para 2, né, que é igual a -1. Mas aqui, para o efeito dos valores que essa função assumiria no gráfico, tá, ele colocou aqui a bolinha aberta, né, ou seja, próximo de 2, ela não está definida no gráfico, mas ela
vai assumir valores próximos de 1.5, né? Mas o f de 2 aqui é menos 1. Então, mais uma vez, é uma função definida por duas sentenças, tá? You can guess it. What's the limit of x approaching 2 of the function f of x? Então, vamos lá. Qual é o limite dessa função quando x tende a 2, né? Já sabem? Claro que já sabem, né? É 1.5. Well, when we're talking about the limit as x approaching 2, we do not care when x is exactly 2, right? So the answer is actually not -1, but rather, you see how the curve is approaching what? The y-value is approaching 1.5. When we go from the right, and then if we go from the left, the curve is also approaching the y-value 1.5. It's pretty much the y-value of this open circle, especially when you have the left and right point, the left and right end, they're approaching to the same open circle. So it's that 1.5. Isso. And in this particular case, you see. Isso que é o interessante do limite, né? Olha só, o limite dessa função, pela análise gráfica, quando x tende a 2, quando x tende a esse ponto 2, tá certo aqui, ó, né? Porque ela assume valores, ela tem valores de y na imagem próximos de 1.5 pela análise do gráfico. Embora essa função não esteja definida para x igual a 2 para ser 1.5. Tudo bem? Então, assim, para x igual a 2, ela é menos 1 aqui, por isso que eu estou dizendo. Ele construiu o gráfico de uma função, talvez lá no script dele ele tenha essa função, e ele só colocou o gráfico, né, porque senão não faria muito sentido ele fazer essas análises aí. E é uma função definida por duas sentenças, onde para x igual a 2 ela é menos 1. Mas para x igual a 2 aqui na interceptação gráfica, se a gente fosse analisar se ela tivesse essa interceptação, ela não está definida, mas ela assume valores próximos de 1.5. Ou seja, o valor da função, o limite da função quando x tende a um ponto, não necessariamente ele é igual ao valor da função no ponto. Nesse caso aqui, f de 2 é igual a menos 1, não é 1.5. Tá? E geralmente essas são questões interessantes de se analisar em termos de limite. Essas funções que são definidas por duas sentenças, né? Ou por mais de duas sentenças. Well, originally we have a curve, but like we're just missing that, like that little hole, right? This right here is actually called the removable discontinuity. So removable É removível, né? discontinuity. And the reason that it is removable, it means that imagine if you just fill in Ele the vai open. explicar o que é descontinuidade removível, né? Removable. Oh, guess what? The curve right here will be continuous. That's why you can remove it, meaning that because you can just fix it easily. Okay, in the circle, and then no more this continuous business. Se ele não tivesse colocado esse 2 aqui, com esse círculozinho, perdão, esse círculozinho aqui e o menos 1, essa função poderia também não estar definida no 2 como ele colocou aqui, tá? Mas o f de 2 é menos 1. Tudo bem? Então, assim, meio que esse menos 1 e o 1.5, ele colocou de forma proposital para definir a função como sendo uma função de duas sentenças, para poder mostrar para você que não necessariamente a função tem que estar definida no ponto para ter o limite, né? Se fosse o caso, ela seria descontínua. Então, esse 2 aqui acaba sendo um ponto de descontinuidade. All right, number 3. Limit x approaching infinity. Agora ele vai calcular as assíntotas horizontais, né? Porque x está se aproximando do infinito. Up, 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 and we have a horizontal asymptote here. Y is 2, right? So it's 2. And again, here it tells us horizontal asymptote y equals 2. And then last question, limit. Mas veja que ele colocou a assíntota horizontal fazendo essa análise com x tendendo para o infinito, mas eu acho que ele está querendo dizer x tendendo a mais infinito no caso, né? Porque para menos infinito, olha como é que a função se comporta bem aqui, ó. Approaching negativity. Isso. All the way to the left. And the y-value here, you can look at the picture on the file, it's Ele esqueceu de colocar, né? No arquivo. approaching -2. And guess what? If the question is asking us to find the horizontal asymptotes, in fact, we will have two horizontal asymptotes.
This is the first one, and the other one is y equals negative 2. É, ele no vídeo anterior, no vídeo anterior não, né? Numa das primeiras questões, acredito que foi a primeira, né? A assíntota horizontal, ela é a mesma quando x vai para mais infinito ou para menos infinito. Só que aqui tem duas assíntotas. Quando x vai para mais infinito, está indo para essa função se comporta próximo de 2, e quando x está indo para menos infinito, ela se comporta como menos 2. Então, de fato, tem duas assíntotas horizontais, né? The truth is, when we have a function, it can have at most two horizontal asymptotes. In this case, you can see that we have one here and one here. Ah. You may say that, hey, this picture is just that we just graph it randomly, right? But in fact, inverse tangent also has two horizontal asymptotes. Duas assíntotas, né? De fato, são duas assíntotas horizontais. And you might be wondering, how many vertical asymptotes? Lembram, a primeira da letra A, ela no 2 ela ia para mais infinito, mas para fora do 2, né? X mais infinito e x menos infinito, ela fazia assim, próxima de 1, né? Como sendo a base ali da árvore, né? Então é uma única assíntota horizontal, tanto para x indo para mais infinito, quanto para x indo para menos infinito, né? We have infinitely many, because if you look at tangent x, it does have infinitely many vertical asymptotes. But anyway, that's it for this right here. Agora ele vai para a questão 4, né? Vamos ver quanto tempo a gente já tem. 16 minutos, né? Reagindo. Acho que dá para aguentar mais 15 minutos, né, pessoal? Vamos lá. All right, number 4. The funny looking picture. Kind of. Ele pede para olhar a Creepy, figura dele, né? Okay. 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 Vamos ver o que é que ele faz. And then the Wi-Fi here is 2. Isso. And then open circle here. Coloca um círculo aberto no zero. Away. Opa. Uma função que oscila. Yeah. And then just kind of continue like this. So here's the deal. Whenever you are given like a picture like this, just kind of follow along. What's the trend of the curve? In this case, continuous. It's like a sine or cosine. It's more like a sine curve because it's always zero. Right? Ele está dizendo que é uma função que se comporta como uma função do tipo seno, né? Aqui no zero é zero, e ela teria esse comportamento de continuidade aí de forma periódica, né? E vamos lá. Let's find the value for f of 0. This means when x is exactly 0, right? X value exactly 0. We look at the closed circle. Go up here, the y is 2. So the answer here is 2. Done. O f de 0 é 2, né? Aqui, próximo, tá? Próximo de 2. Quer dizer, de fato, olha só, a bolinha aqui aberta tem uma descontinuidade aí no zero, tá? Mas veja só, aqui, ó, na setinha com valores menores do que zero, negativos na esquerda do zero, a função é 2, tá? A função é 2. E aqui, ó, quando ela se aproxima do 2 do zero pela direita, ele já se aproximaria do zero, tá? Então é algo muito sutil. Você tem que entender que ele está definindo mais uma vez. Ele está trabalhando com funções que possuem uma representação de duas sentenças, tá? Em que está estipulado lá que o f de 0 é 2, né? Algo que ele não mostrou aí, pelo menos ele não escreveu no quadro, mas está lá naquele arquivo dele que está impresso, né? E. The limit as x approaching 0, f of x. E aí ele quer saber o limite da função f de x quando x tende a zero. Quando você escreve isso, tá, pessoal, tá implícito que quer saber se esse limite existe tanto com x tendendo a zero pela direita e pela esquerda, tá? A menos que ele tivesse colocado aqui um x mais ou um x menos para calcular cada limite em separado. Olha só. What do you think? O que você acha? I'll tell you first. Answer does not. Mais uma vez, o limite dessa função não existe, tá? Novamente, o limite dessa função quando x tende a zero, ele quer saber a existência dos limites laterais e se esses limites laterais são iguais.
Os limites laterais existem. Olha só, acompanha aqui a minha seta. Ó. Quando x tende a zero pela esquerda, o limite se aproxima de 2. Mas quando ele se aproxima de x pela direita, esse limite se aproxima de zero. Né? Então, uma hora o limite é 2, o limite é zero. Então, ele não está definido. Né? Ou seja, ele não tem unicidade aí. Então, esse limite não existe, como ele está colocando lá, né? Does not exist. Why? Por quê? Because again, we do not have the plus or minus, so we actually have to do both. And if we look at the limit as x approaching 0 plus, Isso. the y value is approaching Zero. 0, right? The y value is approaching 0 when we go from the right. So this right here is 0. A rigor, tá, pessoal? A gente teria que colocar aqui, ó, 0 à direita, tá? Ó, 0 à direita, mas isso daí não tem problema, não. However, if we look at the limit as x approaching 0 minus, Contudo, né, que ele fala, your left hand, dá 2. see the y value is approaching 2. And again, when we are talking about the limit, we do not care about when x is exactly 0. Right? Approaching, and the y value here is 2 when we go from the limit side. And you see 0 and 2, they are definitely not equal. That's why the limit does not exist when x is approaching 0. Isso que é uma das dificuldades que boa parte dos alunos tem, né? Que é entender que a existência do limite, uma das condições é a existência dos limites laterais. Poxa, mas como pode existir limites laterais e o limite da função não existir? Mas é exatamente isso. O que condiciona a existência do limite é a existência dos limites laterais. E além disso, eles têm que ser iguais. Os limites laterais para essa função que ele colocou aqui existem. O que eu quero dizer quando o limite existe? Quando ele tem um valor definido em termos de limite, né? Quando o resultado é um número, né? Uma constante, não vai para infinito nem para mais infinito, nesse sentido que eu quero dizer. E além disso, no caso aqui, esses limites são diferentes, então a função não tem limite. Então, para existir o limite, os limites laterais têm que existir e têm que ser iguais. However, though, if this is the question, then this is the answer. If this is the Ah, question, that's the answer. ele diz que essa é a questão e essa é a resposta, e a conclusão é que o limite não existe, né? You will have to answer that individually. But for this, does not exist. It's the answer because the positive and the minus version will be not. O que ele vai colocar mais aí? Vamos ver. All right. Limit as x approaching past the infinity. É. Ele vai Do querer. we have any horizontal asymptote? No, because again, if you follow the curve, it keeps going up and down, right? So Up and down, up and down. value of the function does not approach to a y value as x goes to infinity. So here, this right here, we also say doesn't. Por quê? Porque quando x tende para mais, quando x está se distanciando do zero, né, x indo para mais infinito, essa função ela pode ser uma senoidal, uma cossenoidal, né, um seno, um cosseno, ou uma combinação de funções trigonométricas, né? Ou seja, ela vai assumindo valores diferentes conforme o x vai aumentando, né? Então ela não está definida, né? Então não tem limite aí, não tem assíntota horizontal. B, limit as x approaching negative infinity Ó. f of x. E, This means e aí, você pode se antecipar? Ou seja, qual é o limite dessa função quando x tende a menos infinito? Só olhar para o gráfico, ó. Olha só. É uma reta, né? Só que quando x tende para menos infinito, ela está aumentando. x is approaching to the left all the way, right? So, ready? So, again, this Opa, caiu lá o. if this is the picture, then all the way that way, then do not just say, hey, it's going to come down. No, nobody is going to judge you, right? Ele tá querendo dizer que essa função dele vai lá para cima, né? If a test is like that, then people will be upset. But anyway, though, yeah, that's the case. So the answer is past the infinity, Uhum. because the Wi-Fi is all the way out, all the way up. So Para mais infinito, né? Ela tá subindo, ó. Né? Ela começa no 2 ali como imagem e vai embora. C. This is number 4. First page done. Primeiro, Cool, huh? a primeira página está concluída, né? Vamos ver.
Estamos aqui com 20 minutos, vamos mais 10 minutos, né? I know it's just a lot of grass. That's fine. And I know I dropped the microphone. Hopefully, it's okay. Because in fact, this is my new microphone because the previous microphone, uh, I don't know what happened, but it just got bad. And, I'm pretty sure it's because I dropped a lot. No, but I dropped a few times. Ele tá falando do Yeah, microfone dele. I don't know how many is the last. Anyway. Number five. Number five. If because I dropped it earlier and then the sound went back and then I broke it, that will suck. I cannot hear how the sound is recorded right now. This is question number five on next six question. Vamos lá. Anyway. All right, number five. This is the famous question, right? So the curve looks like this. Tem várias Somehow like that, raízes aí, right? né? And in fact, here we still have an open circle. Um círculo aberto I would ali. like to tell you guys the function. Well, no, not yet. Let me just give you guys the questions first. Let's go over that without knowing what the function is. Firstly, what Eu acredito que ele está querendo dizer que nos extremos essa função, ele não falou nada disso, mas assim, como ele fez esse desenho aí, essa função nos extremos ela vai tendo várias raízes, né? Ele não colocou assim ela bonitinha, paralela ao eixo do x, não. f of 0. Here, if you look at this right here, f of 0, right, when x is, E aí, quanto é que vale f de 0? Tá? Vamos lá. which is right here, if you look up, that's just an open circle. É. There's no answer for that, right? So f of 0 right here is Ou não? the fine. That's the answer. Aqui onde a função corta o eixo do y, né? Teria que ter um domínio específico para esse valor. Só que como ele coloca a bolinha aberta, ela não está definida no zero, né? Então é uma função que no zero não tá definida de forma proposital. Okay. And then if you look here at part B, if we do the limit as x approaching 0 of the function, this right. Mais uma vez, eu tenho certeza absoluta de que você vai acertar esse limite quando x tende a zero, né? Veja que nas proximidades do zero ali, tanto pela esquerda quanto pela direita, ó, a função está indo lá para aquele pontinho aberto lá. Ó. Here, só que ele vai ter que dar um determinado valor lá. Ó. if you look at the y-value here, it's actually 1. 1. So if you approach from the right, the y-value is 1. If we approach from the left, the y-value is also approaching 1. So Exatamente, ele está querendo dizer que se aproximando de 0 pela esquerda pela direita, o gráfico da função está se aproximando de 1, mesmo que f de 0 não esteja, mesmo que essa função não esteja definida no zero. the answer for this right here is 1. O limite existe. Então, se esse limite existe, pela análise que ele fez, os limites laterais existem, né? Se x tender a 0 pela esquerda, está se aproximando de 1, ó. E se x tender a 0 pela direita, também está se aproximando de 1, embora essa função não esteja definida no zero. Limit x approaching infinity. As you can see, the curve is like this, right? And then it's going to get like more flat and flat. In fact, this is not like sine curve. The y-value is actually approaching 0. So in this case, it's 0. And again, if you look at the picture here, it's much better to see. Isso, ou seja, o que ele quis dizer? Ele está mostrando aí melhor a figura que ele quis construir, né? Então, assim, essa função ela vai ter, pelo que ele está mostrando agora, tá? Então, vamos comentar. Quando essa função, o x vai aumentando, a curva da função, o gráfico da função, ela vai oscilando ali em torno do eixo do x, tá? E ela vai ficando praticamente paralela, ó. Right? The y-value is just approaching 0. Ela se aproxima de zero, né? Ou seja, ela tem muitas raízes, né? Ou seja, eu não sei até que ponto ele idealizou essa questão para que essa interceptação com o eixo do x fosse diminuindo ao ponto de ser uma reta lá no infinito, né? E isso tem esse comportamento tanto para a direita quanto para a esquerda. Similarly, the left-hand side. Ó, similarly, né? Da mesma forma, the left-hand side se comporta assim, ó.
it does not go up and down like that. It's not like a wave. The wave kind of die down. Não é, it's not like a wave, não é como uma onda, né? Ela vai como uma onda no início, mas depois ela vai estabilizando e ali segue próximo de zero. So the limit x approaching negative infinity f of x is also equal to 0. Então zero é uma Ok. assíntota. Então ele meio que no início ali eu interpretei que essa função teria várias raízes, mas como depois ele mostrou lá o gráfico, a intenção dele é que no infinito ela vá deixando de ter raízes e se aproximando de zero como uma assíntota. Alright, so as I said earlier, I would like to tell you guys what this function is because we are going to see this again later on. This function is rather famous. This is Ele actually just está dizendo que essa função é muito famosa, né? Vamos lá. f of x equals to sin x over x. Seno de x sobre x. Eu já fiz um vídeo desse aqui no meu, no meu canal no YouTube sobre o comportamento dessa função, né? De fato, ela tem muitas raízes ali, mas no infinito, tá? Ela vai para zero e no zero ela vai para 1, né? O famoso limite trigonométrico fundamental, um dos primeiros limites fundamentais que aparece na análise infinitesimal, né? Veja que ela não está definida para x igual a zero corretamente, ó. F de zero undefined. Muito bom. All right. So that's why you can see that when x is equal to 0, it's undefined because we actually have a 0 on the bottom. So Uhum. does not work. And then for number 2, I would like to tell you this is what I call the limit. Because this is perhaps the most debatable or controversial limit or whatnot. When we have the limit as x approaching 0 of this function, sine x over x, for number 2, you can see that, right? For part B, you can see that the y value is approaching 1. So, yeah. Esse é um dos exemplos mais ricos de limites que tem para se abordar, né, no ensino de cálculo infinitesimal. É uma função que não está definida para x igual a zero, né? Nota que aqui você tem zero, a gente não pode dividir por zero, ela não está definida para x igual a zero, mas eu posso querer saber o comportamento da função seno de x sobre x quando x se aproxima de zero, sem necessariamente ser o zero, porque o zero está no denominador. Isso é 1. Né? Existe algumas demonstrações que a gente faz para mostrar que esse limite é 1. E mais do que isso, no estudo da análise infinitesimal, isso significa que o seno de x é próximo de x. Veja, seno de x sobre x, o limite disso é igual a 1 quando x tende a zero. Em termos de limite, significa que esse seno de x sobre x é próximo de 1. Se seno de x sobre x é próximo de 1, então seno de x é próximo de x, só que para x pequeno. Tá? Anotem isso que é muito importante. Dá para você visualizar isso em termos do ciclo trigonométrico. This right here is 1. Keep this in mind. This is one of the secret weapon. And later I will just change the x to theta and you'll see how we will utilize that. All right. So Vamos lá. this right here, I also want to tell you guys that the limit as x approaching infinity is 0, likewise x approaching negative infinity is 0. One quick way to see is you can put infinity to the top. Well, sine is in between of negative 1 and 1. But if you have infinity on the bottom, guess what? It's like 1 divided by infinity, which is 0, or negative 1 divided by infinity, which is 0. Yeah. So either way, but like, if you look at the picture, again, the wave cannot die down. That's why it's 0. And then likewise that, it's also 0. Da mesma forma. However, if we look at the typical sine curve, Ele vai desenhar uma função which is típica like do the one seno. that we did earlier, so this is Sine. x. Then the limit as x approaching infinity of sine x. This right here doesn't exist. Não existe, né? Doesn't exist. Porque ela oscila. Likewise, the limit as x approaching negative infinity of sine x. This right here also doesn't exist. Mas quando você divide por x, But when we divide by x, then we end that with 0. So some of the veja como é incrível isso, né? Se você considerar o seno puramente, não existe. Só que se você dividir pelo argumento dele, ele já passa a ser uma assíntota, né? crazier cases that you might have not seen before because yeah, the starting of calculus,
So maybe you have not seen this kind of function with this kind of curves before, especially that one. So I'll just mention that. Bom, pessoal, então é isso aí. But Vamos ficar por aqui, né? E fomos até o minuto 26 dele. Não sei quanto tempo vai ter esse vídeo aí, mas eu já acho que já foi meia hora de react, né? Contando meus comentários e o vídeo dele em si. Então é isso daí. Espero que vocês gostem, façam seus devidos comentários, dê sugestão, que isso é muito importante para a gente ir aprimorando essa nossa ferramenta aqui. Tudo bem? Então, muito legal. Deixei o like já pro meu amigo Black Pen Red Pen e até o próximo react aí, pessoal. Um grande abraço.